Bom dia, segundo ano de História, vamos para a última aula do bimestre, vamos falar sobre a democracia atual, né? Os 4 últimos presidentes do Brasil. Então vamos aí, o que nós falamos aí? Na última aula, último link aí do último minuto. O Fernando Henrique Cardoso não conseguiu eleger o seu sucessor, que era o ministro da Saúde, José Serra, porque ele perdeu para quem? Ele perdeu para o Lula. O Lula perdeu para o Collor, perdeu pro Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, aí ele ganhou, agora vai, né? O povo confiando, né? Um cara do povo, metalúrgico, então o PT chegou ao poder, né? Em 2002 o PT chegou ao poder e ele faz, eu vou tentar dar aula sem omitir opinião, tá? Vou seguindo os fatos, o lado bom e o lado ruim dos últimos governos. Ele faz o Fome Zero, ele diminui muito, isso é a ONU e os organismos internacionais falam, né? Ele diminuiu muito a fome no Brasil. O problema da fome até os anos 2000 era grande, era grave, principalmente no Nordeste. Então o Fome Zero foi um programa importante. Outro programa, o Bolsa Família, né, que está aí até hoje, vai virar o Renda Brasil do Bolsonaro, e já existia antes com o Fernando Henrique Cardoso, existia lá um auxílio na educação, tá bom? Mas não era tão integrado quanto o que o Lula fez. Mas já existia. Bolsas nas faculdades públicas, que é o ProUni, tá? Eu vou resumir, porque são muitos governos e poucos minutos para falar tudo isso, tá? E o lado negativo foi que para aprovar tantos projetos, aí surge em 2005 a CPI do Mensalão. O que seria o Mensalão? O primeiro escândalo de corrupção do PT, onde os deputados eles recebiam uma mesada, né? Por isso que esse nome de mensalão, porque é mensal essa mesada, para aprovar os projetos do governo, né? Então era o primeiro escândalo de corrupção. Beleza. Apesar disso, o Lula fez 2 mandatos, sua popularidade lá em cima, e elegeu a sua sucessora. Dilma Rousseff foi eleita presidenta. Ganhou 2 vezes a eleição. Uma vez do José Serra de novo e uma vez do... Não, José Serra não. Uma vez do Alckmin e uma vez do Aécio Neves. Ops, José Serra não, esquece. A Dilma, ao contrário do Lula, ela já não tinha uma articulação política tão boa, né? Não tinha uma articulação política tão boa. Ela ainda fez o PAC, Aceleração de Desenvolvimento, só que a ideia econômica da Dilma foi diferente da do Lula. A ideia do Lula foi mais conservadora e mais próxima ao Fernando Henrique Cardoso. A dupla Fernando Henrique Cardoso e Lula desenvolveram bastante o Brasil. E a ideia da Dilma, ela já foi mais nacional desenvolvimentista. Para não aprofundar muito, ela buscou mais obras estruturantes, ela mudou muito a política econômica, porque a política econômica ela é variável, né? Para a gente não fugir muito da aula. Ela é variável. Então ela tem que se adequar ao ambiente econômico mundial, como que anda a economia mundial. E no momento foram políticas econômicas equivocadas. Quando o dinheiro não cai, quando a política econômica é equivocada, isso vai gerar uma crise política também, tá bom? Então nós temos aí, além da falta de articulação, da Lava Jato, o maior escândalo de corrupção da história do país, e colocou muita gente aí atrás das grades ou em delações, né? Grandes empreiteiros, grandes indústrias do Brasil, né? E todo mundo sabe, não precisa aprofundar, né? Então a Lava Jato, através do Sérgio Moro, fez várias acariações, prendeu o ex-presidente Lula e desprestigiou a imagem do PT. Mesmo assim, a Dilma, a prisão do Lula foi depois do segundo mandato. Mesmo assim, a Dilma ganha bem apertadinho a segunda eleição, a sua reeleição, ou a 4ª eleição do PT, em cima do senador Aécio Neves. Ganha bem apertado uma eleição que já naquela época tinha dividido o país, né? Se você não é esse, você é esse. Ou não existia um meio termo, ou você era um, ou você era o outro. A maré econômica e as políticas equivocadas levaram ao processo de impeachment da presidenta. A alegação foi pedalada fiscal. O que é uma pedalada fiscal? Ela mascarou as contas do governo, né, com números que não existem. Por exemplo, vamos supor, eu ganho 3 mil, eu coloco lá que eu ganho
5 mil, mas na verdade eu ganho 3, para mascarar, para conseguir algum benefício em alguma coisa. No caso, a defesa da Dilma, não entrando nem no pró nem no contra, foi que ela mascarou isso para manter os programas sociais e que isso não era crime. Bom, isso é uma discussão que vamos ainda, os próximos 30 anos ocorrerá. Então, ela sofreu impeachment. Quem vai entrar para completar o mandato? O seu vice, o Michel Temer, né? Então, o Michel Temer, ele inicia o debate da reforma da Previdência e ele tem ações econômicas, apesar de ser o pior presidente em avaliação da história, né? Ele é o que menos é avaliado. Fora Temer, foi algo absurdo no período, né? Recente, vocês já sabem disso, né? Então, o PIB ele foi de negativo, menos 3, para mais 1,3. Ou seja, ele conseguiu índices econômicos razoáveis para o período. Ele conseguiu reerguer a economia. E aí nós temos a eleição do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro ele é mais ligado ao exército, e isso é uma trajetória, uma regra da história brasileira. Independente de você gostar ou não do presidente. Sempre que nós temos os polos em declínio, ou seja, um lado e o outro estão em declínio, o exército aparece. Né? Então nós tivemos aí, quando Dom Pedro estava em decadência, entrou o exército com Floriano Peixoto. Em 1930, crise de 29, a oligarquia do café não conseguia mais bancar porque estava em crise, o Getúlio, junto com o exército, toma o poder. Em 1960, ainda tem o Hermes da Fonseca ainda na República Velha, que também vai tomar o poder. Nós temos, no momento de crise do João Goulart, ditadura militar. Ou seja, o exército é uma instituição que sempre esteve presente na história do Brasil. Isso é uma regra. Então, esse momento em que tanto a direita quanto a esquerda estão desprestigiadas, então nós temos aí a eleição do Bolsonaro. Então, uma análise crítica a partir do que tem na apostila, ele fez a CPI está em andamento a CPI do fake news, que é essa nova forma de fazer política, e nós temos aí a reforma da Previdência, né, que realmente é uma necessidade, porque a nossa pirâmide etária ela está envelhecendo, ou seja, o cume está aumentando e a base diminuindo, menos filhos e mais idosos. Então é uma reforma que era necessária. Bom, tchau.